Arreda mais. Vamos invocar com o vovô. Vai invocar com o vovô, né? Vamos juntos. Levi e Alcha. Levi e Alcha. Maciel Dias. Yalcha! Yal! Yalcha! Yal! Yalcha! Yal! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, somos gratos a Ti por tudo. Tu tem feito, tudo que ainda vai fazer. Sim, papai. Sim. As nossas vidas estão nas Tuas mãos. É verdade. Confiamos na Tua decisão, papai. E conforme a Tua vontade, eis-nos aqui. Conforme a Tua vontade. Queremos fazer conforme fomos determinados. E possamos produzir figos muito bons, como os figos primeiros, perfeitos, no nome de Alcha. Nos dá a capacidade de aprofundarmos a raiz nesta terra, plantando, papai, aprofundando, colocando o estrume para que essa planta cresça rápido e produz figos deliciosos. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade de Papai Yalcha. Assim seja. Amados irmãos, paz e Alcha. Há um tempo atrás, quando nós tivemos aqui a infelicidade do nosso meio de ter alguns traidores, naquela época nós entendíamos que aqueles traidores eram figos ruins, muito ruins. Hoje, pela revelação do Espírito, nós vamos estudar que não são. Aqueles que estiveram no nosso meio não eram figos ruins, muito ruins, mas eles eram espinheiros. Eles não eram frutos de Filadélfia. Quando a gente fala Filadélfia, irmãos, a gente primeiramente tem que lembrar que são seres o quê? Celestiais. Tá? Filadélfia é referida como sendo aqueles que serviam no templo de Yal. Ok? Quando fala aqueles que serviram no templo de Yal, e eles vão voltar para nunca mais sair, significa que eles serviam lá, e eles voltam para lá para nunca mais sair. No nome de Alcha. Então, ou seja, Filadélfia são seres celestiais que serviam no templo celestial.
Por isso que você vê a passagem que fala lá em Irmial 24, 2 cestos diante do templo. 2 cestos diante do templo. Está em Irmial 24, 1. Então, o que acontece? Aqueles que estavam no nosso meio não eram, nunca foram figos ruins, mas eram espinheiros. O que é um espinheiro? Espinheiro é aqueles que são descendentes de Satanás. Por isso que papai fala assim, não se produz figos de espinheiros. Vamos lá abrir? Lucas. Não precisa não, ainda não. Gratidão. Aí só apertar. Daqui a pouco nós vamos precisar, tá? Lucas 6, 40. 1799. 6,44. Ó. Lucas 6, 43. Vamos começar do 43. Eu peço que os irmãos prestem muita atenção na ministração. Eu peço aos irmãos que prestem muita atenção na ministração. Lucas 6:43 diz assim, ó: não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros. Não se colhe figos dos espinheiros. Então, Filadélfia, ela não pode produzir figos ruins. Mas espera aí. E aqueles figos ruins, muito ruins, que não pode ser comido? Calma, eu vou explicar para vocês. Esse Filadélfia, ela produz figos bons, porque a árvore é boa. Filadélfia produz figos bons, porque a árvore é boa. Então, quando nós vemos aqui, ó, arrumaram aqui a vara para mim, ó. Fica esperto, hein? Ó, olha aqui. A primeira era, segunda era, que foi transferido desse aqui para esse, o candelabro. O mensageiro de Éfeso, irmão Robson de Santa Catarina. Carpas Pedro. Aí ele agiu com hipocrisia. Como é que ele agiu com hipocrisia? Você se lembra? Mas essa resposta não. Essa resposta é muito fácil. Como é que ele agiu com hipocrisia? Fala comigo. Não, não é isso. Irmão Macha. Hã? É isso? Essa é a primeira parte. É a primeira parte que ele não estava o quê? Ele não estava convertido. Agora a segunda parte que você encontra em Apocalipse, porque deixasse o primeiro amor, refere-se a uma ocasião. Quem quer responder? Irmão Ronaldo. Eu acredito que é aquele momento que ele sendo incircunciso, aí ele vivia como gentio. Mas aí ele forçava o gentio a viver como circunciso. Exatamente isso. Isso mesmo. Paulo confrontou ele porque ele estava sendo hipócrita. Quando não tinha nenhum israelita perto dele, ele vivia como gentio. Como é que ele vivesse como gentio, irmão Alisson? Viver ao modo daqueles que
não acreditavam? Não, não é nada disso. Como é que é viver como um gentio para um israelita? Irmã Cláudia. Irmão Rodrigo. Ele queria, vou tentar explicar da melhor forma. Ele tentava ser como eles ali, quando estava com eles, né? Como é que era? Estava com eles? Estava junto com eles, estava pregando o evangelho. Não é isso não. Irmão, vamos ver, irmão, não, Alberto já sabe. Irmão Alberto já sabe, já vi pela cara dele, né? Irmão Ronaldo, irmã Adriana, esposa do irmão Leonardo. Sabe não, irmão Leonardo? Ele escorria ali sem lavar as mãos, bebia. Bebia o quê? Copos, né? Ele pegou os copos. E todas aquelas coisas que o gentil fazia, inclusive o que mais importante? Vocês têm que lembrar, irmãos, vocês estão... Pode. Isso, comia carne de porco, comia os animais que eram proibidos para os israelitas. Por isso que você lê em Atos dos Apóstolos, Cafas teve uma visão. Vocês não leram, não? Cafas teve uma visão, ele viu primeiramente um pano descendo, e ali foi colocado todo tipo de animais impuros para os israelitas. E falou assim, come. Aí ele falou assim, não, eu não posso comer. Aí vem de novo a visão, come, não posso comer. Terceira, come. Aí ele fala, como que eu posso comer? Nunca comi, nunca entrou na minha boca um alimento que fosse considerado impuro pela lei. Aí a voz do céu fala, como você chama de impuro aquilo que eu purifiquei? Como você chama de impuro aquilo que eu purifiquei? Aí ele comeu. Só que ele agiu com hipocrisia. Perto dos israelitas, ele comia as coisas que os israelitas comiam. Mas longe, ele vivia como um gentio. Entendeu? Essa hipocrisia. Viu que muitas vezes eu saio assim da ministração, eu vejo os irmãos que não sabem, não conseguem fazer a conexão da Escritura. Viver como um gentio é comer e beber o que eles comiam, bebiam. Entenderam? Então, a gente tem que ver que isso desagradou o Espírito, porque o Espírito, ele não comunga com a hipocrisia, porque a hipocrisia é característica de quem, irmão Robson, de Santa Catarina? Não é, calma, vamos pegar aqui. Não precisa ir lá longe, não. Não, os fariseus. Papai chamou os fariseus de hipócritas. Por quê? Porque eles agiam de formas diferentes, dependendo de onde eles estavam. Em outras palavras, Pedro, Cafas, estava agindo como um fariseu. Presta atenção aqui, ó. Olha aqui, a correspondência de Éfeso e Esmirna, de Sardes e Filadélfia. Cafas perdeu o Espírito, e o Espírito adentrou Shaul Paulo. Sardes, o mensageiro de Sardes, agiu com hipocrisia. O Espírito saiu dele, adentrou o mensageiro de Filadélfia. Entendeu aqui, ó? Pulou daqui para cá e pulou daqui para cá. O Espírito. Por isso está falando, eu vou remover o candelabro do seu lugar.
que é o candelabro, irmã Angélica? O Espírito. Está aqui, ó. É a representação do Espírito. Ok? Entendeu, irmão Tonho? Então, assim seja. Irmão Joel, está escutando aí? Então vamos continuar. Nós estamos em Lucas 6, Lucas 6, 43. Vamos lá. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. A gente lembra do estudo lá atrás. Lá no templo celestial, quem que vinha conversar com os trabalhadores do templo? Quem conversava dando as orientações e a palavra de Yahweh? Era o próprio Yahweh? Era quem? É o sumo sacerdote, Yahshua Micael. Yahshua Micael. Então, a palavra está dizendo, olha, o fruto da árvore, Yahshua Micael, ele é como a árvore. Por isso que fala, a árvore é conhecida pelo seu fruto. Se o fruto é bom, a árvore é boa, não é? Mostrando que o fruto é a unidade de referência no céu, e não Lúcifer. Então, a unidade de referência no céu é o sumo sacerdote. Você está olhando para o sumo sacerdote, você está vendo Yahweh. É isso que está querendo dizer. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Quando você olha e vê o ensino do fruto, você está vendo a árvore, o Yahweh. Ok? Continuando. Não se colhem figos, por isso que fala, não há árvore boa que dê mau fruto. E o fruto é único, né? O fruto é único. O fruto é único. Quando se fala do fruto, está se referindo do que em Yahshua 11. Quando está falando... Hã? O Espírito. Não. Não é. Quando está falando do fruto, está falando do quê? Do ramo que sai do tronco. Exatamente. Por quê? Não é o que sai da raiz. Então, o fruto é o quê? É quem, na realidade? Irmã Cida. Isso. O fruto é Micael. Por quê? Porque vem do caule e não da raiz. Destruamos a árvore com seu fruto. Aí você lembra, destruamos o fruto. Quando é que Satanás queria destruir o fruto, irmão Macha? Irmão Shaul já está feliz aqui. Hã? Não. Não é no madeiro. Ali, olha só. Ali, ele queria matar a árvore. Ele queria matar a árvore. Agora, quando que ele tenta matar o fruto? Lá quando é no deserto, papai, foi tentado no deserto? Não. Não. Vamos lá, abrir. Apocalipse 12. Vamos lá, Apocalipse 12.
Apocalipse 12. Apocalipse 12, 4. Apocalipse 12, 4. Parte B. Apocalipse 12, 4. Parte B. O dragão postou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, assim de devorar o filho, a fim de devorar o filho. Destruamos a árvore lá atrás e o seu fruto no final dos tempos. Viu? Ele conseguiu destruir a árvore, irmão Macha. Hã? Não! Por quê? Porque a árvore ressuscitada. A árvore foi ressuscitada. A árvore foi ressuscitada. Agora chega no final dos tempos. Agora ele quer matar o fruto. Tá vendo o link com Yalcha 11? Ele pegou aquela árvore que brotou da raiz e tentou matar. Mas a árvore foi ressuscitada. Agora no final dos tempos vem da descendência de Davi, que brota um ramo, um galho. E do galho produz o quê? O fruto. E é por isso que se refere. É necessário que a semente caia na terra para produzir. A semente cai na terra através do fruto. Ou seja, o fruto precisa cair na terra para fazer germinar. Então, aquele fruto foi tentado ser destruído no final dos tempos, que Satanás se postou diante da mulher a fim de devorar o filho, o fruto. Então, logo nascesse. Vocês estão entendendo? Sim. Por isso a necessidade de ruminar todos os dias. Você entendeu, irmão Toninho? Quem não entendeu, me fala, que eu explico novamente. Destruamos a árvore com seu fruto. E aí, por isso que Yalcha 11. O fruto vem no final dos tempos. E é por isso que o dragão se posicionou, porque sabia que o fruto chegou. E ele tentou matar esse fruto. Como? Matando a fé. Fazendo ele perder a fé. Mas como ele consegue matar a fé daquele que é referido como o pai da fé? Entendeu, irmão Edgar? Como poderia matar a fé daquele que é chamado o pai da fé? Como a fé, como o grão de mostarda, o menor das sementes, mas é aquele que tem a maior fé. É maravilhoso entender. Então, destruamos a árvore, se frustrou, porque a árvore foi ressuscitada. E o seu fruto no final dos tempos. Eu falo assim com os irmãos, isso é o crescimento. Crescendo, entendeu? Está crescendo, entendimento. Está crescendo a cada dia. Vamos lá. Aí nós temos que voltar. Voltar em Lucas. Vamos lá, Lucas 6.
Olha só, Lucas 6. E é por isso que eu falo com vocês a respeito do que? O desvendar, né? Dos segredos. Lucas 6. Como foi falado, o que o faraó falou a respeito de José? Ele falou assim: quem vai ser o governante? Senão aquele que tem o espírito de Iau. E é ele mesmo, ele tira dele a honra. Ele mesmo tira a ele a honra. E ele fala assim: olha, se Iau me revelar, se Iau me revelar, e não falar assim, eu vou revelar, não, se Iau me revelar. Então vamos lá, Lucas 6. Lucas 6. Ó. Não há árvore, vou pegar 43 de novo. Não há árvore boa que dê mau fruto, e nem árvore má que dê fruto bom. Mostrando claramente que aquela árvore gerou um fruto da descendência de Davi. E ele é Micael, a semelhança de Iau. A semelhança de Iau, Micael, a semelhança de Iau. E é por isso que o fruto precisa cair na terra, para poder germinar. Fazer dessa terra uma terra frutífera, fértil, produzindo frutos bons, muito bons. E é por isso que a palavra fala, olha, papai falou assim, olha, finalmente, a semente, que é a palavra de Iau, caiu em terra boa, e produziu 100 para 1. Continuando. Versículo 40, ó. Até agora não consegui passar do primeiro versículo. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros. Os espinheiros são aqueles que são referidos ali como a terra vai produzir espinhos, referindo a descendência de Caim. Porque o espinheiro é Lúcifer. E o espinheiro não sabe produzir outra coisa do que espinhos. São as pessoas que você se aproxima, ela só te espeta, ela só te machuca. Você não tira nada bom dessa relação. Mais cedo ou mais tarde ela vai te machucar. Esses são os espinhos que a árvore espinheiro produz. Então não se colhe figos dos espinheiros, nem se vidima uvas da sarça. Olha aqui. Presta atenção. Uva refere-se sardes vestes limpas. Por quê? Olha aqui. Sarde é fruto da vinha. Isso tudo aqui é vinha. Isso aqui é vinha. Só isso aqui é o quê? Figueira. Então, essa daqui, ó, ela é vinha. Mas essa vinha, ela veio se abrigar em Filadélfia. Então, o fruto desta vinha é as uvas que estão junto dos figos. As uvas que estão junto dos figos. Porque essa aqui é vinha e essa aqui é figueira. Continuando.
Vamos lá. Diz assim: não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidinha a uva das sarças. O homem bom. Quando está falando aqui da sarça, sarça é algo ruim, né? Mas, no entanto, estava naquele momento ali com o Espírito. Lembra que eu falei dos seres celestiais? Que o fogo estava na sarça e não consumia a sarça enquanto a sarça estava a serviço da justiça. Enquanto a sarça estava a serviço da justiça, o Espírito habitava nela. A partir do momento que saiu do serviço da justiça, o fogo saiu dela. O fogo, representação do quê? Do candelabro, do Espírito. Vamos lá, continuando. Versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. Olha aqui. Quem está falando aqui? Hã? Acha aí para mim. Por que me chamais de bom? Pega aí. Por que me chamais de bom? Acha aí, Lucas. Por que me chamaste bom? Tá. Esse aqui é o cafezinho do irmão Zé Luiz. Lucas 18, 19. Lucas 18, 19. Lucas 18, 19. Vamos lá, 18, 18. Certo homem de posição lhe perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Alcha respondeu: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Aqui quem está respondendo, irmã Adriana? Aqui o Espírito está falando. Por Isso. Que tá me chamando? Isso. Por quê? Porque ele está respondendo. Por que você está me chamando de bom? É o Espírito que está respondendo. Por que ele fala assim? Eu não sou bom. Ele é um homem severo. Por que ele não fala assim? Por que me chama bom? Porque eu sou homem severo. E a severidade faz, inclusive, que venha o juízo sobre essa terra. E o juízo sobre essa terra parece que não é de alguém que é tão bom assim. Quem que julga e exerce juízo e alguém fala bom mestre, porque aos olhos parece não ser uma coisa boa, e de fato não é, mas é o castigo daquele que precisa exercer a justiça. Entender? Então aqui é o Espírito, isso mesmo, irmã. O Espírito falando: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Ial. Viu? Ele responde a pergunta com uma outra pergunta, né? Ao perguntador. Por que me chamas bom? Aqui. Para mostrar que é o Espírito, ele responde uma pergunta com uma outra pergunta. Por que me chama de bom? Por que me chamas de bom? Aí ele continua. Olha só. Lucas. Hã? Eu só tenho um processador. Tem que ir devagar. E Alcha respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Ial. Olha aqui. Conhece os mandamentos? Não cometas adultério, não mates, não roubes, não levante falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Ele disse: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ouvindo, Yalcha disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, distribui ao pobre e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me.
É o Espírito falando: vende tudo e vem seguir-me. Larga sua casa, larga tudo e vem para cá, me seguir. Mostrei aqui que é o Espírito falando. Agora o homem disse, saiu o quê? Ficou cheio de tristeza. Ó, vamos lá. 23. Vendo, ó, ele porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, porque era muito rico. Viu, irmão Paulo Roberto, viu? Que não tem jeito de ter que deixar, tem que deixar para seguir o Espírito. Porque o Espírito leva a mulher para o deserto. Apocalipse 12. Tudo está se encaixando para vocês, o quebra-cabeça? E eu tenho que ir devagar. Eu tenho que ir devagar para os irmãos prestar atenção. Então, tudo eu vim aqui só por causa do bom. Agora volta lá. Lucas 6. Lucas 6, 44. Lucas 6, 44. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidinham a uva das sarças. O homem bom. Faz o link com um é o homem bom e o outro é o filho do homem. Entendeu? Então, quando estava se falando ali, estava falando ao filho do homem. Mas o filho do homem tem um pai. E esse é o pai que é um homem bom. Entendeu? Esse é o homem bom. E ao visível. Esse é o homem bom. O homem bom, do seu bom tesouro do coração, tira o que é bom. Do tesouro do seu coração, ele tira o que é bom. O que é bom? A sua palavra. E ele coloca um como seu porta-voz. Por isso que lá em Apocalipse 19, ele é chamado a palavra de Iau. Porque esse recebeu do seu pai. Porque ele saiu do coração do seu pai. É o Espírito, saiu do coração do seu pai. O homem bom, do seu bom tesouro do coração, tirou o quê? O que é bom para dar à humanidade. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. Mas o mal, do seu mal, tira o que é mal. Falando a respeito de Lúcifer. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Ou seja, aquele que é a palavra de Iau, ele vem do coração de Iau que está cheio de Iau. Isso aqui é para a gente entender a respeito que Filadélfia, ela não produz figos ruins. Se ela não produz figos ruins, quem produz esses figos ruins? Por quê? Porque quando nós temos que lembrar a respeito dos de Filadélfia. Os de Filadélfia saíram de onde? Do templo celestial. E do templo celestial saiu duas levas. Do templo celestial saiu duas levas. De figos ruins e de figos bons. Muito bons. Do templo celestial saiu dois grupos de figos. Isso está em onde? Yalcha 24. Irmial 24:1. Vamos lá.
Isso é 1408. Irmial 24:1. 1408. Irmial 24:1. Irmial 24:1 diz assim: Ial me fez ver 2 cestos de figos colocados diante do templo de Ial. Foi depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, desterrou de Ial-Shalã Jeconias, filho de Ialquim, filho de Ialda, os príncipes de Ialda, bem como os ferreiros e os serralheiros, e os levou para... E os levou para... E os levou para... E os levou para... Ah! É aquela palavra que o irmão Shaul estava falando. Porque o irmão Shaul encontrou um link. Ele encontrou uma chave e um cadeado. Ele encontrou uma chave e um cadeado. Vamos lá? Aonde nós vamos primeiro, irmão Shaul? Pode ler no finalzinho do Irmial 24, que fala dos filhos ruins. Fala o quê? Versículo 8. Primeiro lê o versículo 8 de Irmial 24. Irmial 24? 8. Ó, Irmial 24, 8. Mas, como os figos estragados, que de tão estragados não podem ser consumidos, assim trarei a Zedequias, rei de Ialda, e os seus príncipes, e o resto de Ial-Shalã, aqueles que restarem nessa terra e os que habitam na terra do Egito. Farei deles um objeto de horror, uma calamidade para todos os reinos da terra, uma vergonha, uma fábula, um escárnio e uma maldição. Em todos os lugares para onde os expulsar, enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, até desaparecer do solo que dei a eles e a seus pais. Olha aqui. Nós vamos na conexão. A conexão. Uma parte, olha aqui. Olha, os figos bons, muito bons, eles sairão daqui, ó. Filadélfia, a figueira nessa terra. Por quê? Porque está falando, não se colhe, o fruto é bom quando a árvore é boa. Então Filadélfia é uma árvore boa, então ela só pode produzir fruto bom. Muito bom. Então ela não pode produzir fruto ruim, porque a árvore boa, ela tem que produzir fruto bom. Agora eu te pergunto, e os outros figos ruins, da onde que eles estão saindo? Aqui, ó, da Babilônia. O restante aqui eu estou enviando os figos para onde? Para Babilônia, para Tiatira, para a Igreja Católica. Lá que estão os figos ruins, muito ruins, que não podem ser comidos. E eles são seres celestiais. Serviam no templo. Mas, como nós vimos diante do templo, já mostrava que eram estragados. Já mostravam que eram estragados lá em cima. Por isso foi enviado para onde? Falei para vocês repetirem. Para Babilônia. Eu vou enviar para Babilônia. Eu vou enviar para Babilônia. Vão continuar aprisionados nessa igreja Tiatira. Então, os figos bons, muito bons, eles são conhecidos pela árvore, porque a árvore Filadélfia é boa. Então, hoje nós entendemos que o resto de Ial-Shalã não vem de nós.
mas é de Tiatira. É lá que eles estão aprisionados. Vocês entenderam? Irmã Léa, entendeu? Isso é muito importante dos anciãos estarem ruminando com os irmãos. Por isso que fala em Apocalipse 18, sai dela povo meu, é povo de alma. Por isso que está falando lá. No tempo da tribulação, sai dela povo meu. Por isso, papai, igual você falou, quando sai de Tiatira, que você vê a conexão de Alcha 4, quando a gente já leu, né, que o resto Sião e o remanescente de Alxalã, aqueles que estão lá, você vê que eles estão voltando e sendo alimentados. Tiatira, a condição daqueles que saíram de lá, mas estão sendo alimentados lá. Estão sendo alimentados lá. Então, isso é a condição deles, porque eles são ruins, não muito ruins. Não, né? dá para ser consumido. Não dá para ser comido. Está em Alcha 4. Aí a gente entendia que a Filadélfia, mas eles estão em Tiatira. É. E você vê que são nobres. São nobres. Né? São nobres da tribo de Alda, inclusive. Então, hoje, quando você entende que é enviado para Babilônia, eles estão aqui, ó, prisioneiros em Babilônia. Mas são figos, porque são seres celestiais. Já Filadélfia, que é uma árvore boa, ela produz só frutos bons, muito bons. E é por isso que aquele que não é Filadélfia não permanece no nosso meio. Aqueles que vêm no nosso meio querer nos ferir são o quê? Espinheiros. Não são figos ruins, são espinheiros. Pode falar, mesmo. Sim, Pedro fala, se ele sai do vosso meio, porque ele não pertence lá. Isso, vamos abrir essa passagem? Vamos lá. Vamos abrir essa passagem. Ficou claro, irmão Marcos? Posso fazer uma pergunta, papai? Pode. Então, esses figos estragados são aqueles da representação que seguiram Nabuzardã? Seguiram Nabuzardã. Exatamente. Seguiram Nabuzardã, que está em Irmial 52. Aqueles que seguiram Nabuzardã. E você vê que eles são levados para Babilônia. Por quê? Porque Lúcifer tinha medo. Lúcifer tinha medo, porque ele é medroso. Lúcifer é medroso. Não pensa que ele é valentão, não. Ele só faz de valentão, mas ele é medroso. Por que que ele é medroso nesse caso que o irmão está falando de Nabuzardã? Irmã Rejane. Eles tinham medo deles tomarem o lugar deles. Isso, tomar dele o reino. Então, para evitar uma rebelião, porque o pequeno chifre, representado por Nabuzardã, que é o chefe da guarda de Babilônia, representado por Antimachia, se tornou grande, forte no céu. Com medo de uma rebelião, enviou eles para terra, para Babilônia, para a terra do Egito. Aí ele ficou o quê? Despreocupado. Ficou despreocupado, por quê? Ele entendia que aquele que poderia tirar dele o reino já foi enviado para a terra. Ele nem considerava Micael. Por quê? Porque ele falasse daí é o menor. Entendeu? Até que ele começa a ver que está se preparando um grande exército de 300. Gigantesco. Representação de Gideão, né? Já havia rumores lá no arraial dos midianitas e amalequitas, né? Então,
Vamos lá. Papai, o versículo é 1 Coríntios 11, 19? Não. 1 João. 1 João 2,19. 1 João 2,19. Vamos lá. Página 2125. 2126. Qual que é a passagem que você viu, meu irmão? É essa aqui, ó. 1 Coríntios 11, 19. Está escrito assim, ó. É preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que se tornem manifesto entre vós aqueles que são comprovados. Isso aí está falando lá de cima dos cestos, tá? Separação, cisão, separando o cesto bom do cesto ruim, lá em cima, tá? Agora vamos lá. 1 João, que é aqui João, como é que é o nome de João e irmã Tamires? E Alhana, isso, é isso aí. É isso que tem que ficar, viu, irmão Bento? Tem que ficar com a memória. Perguntar, lembrar do que errou. Não ficar voando, não. Vamos lá. Primeiro, e Alhana. Quanto? 2,19. Diz assim. Eles saíram do nosso meio, mas não era dos nossos. Não era figo, fruto da figueira. Não era fruto da figueira. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Viu? Então, olha aqui. A figueira, ela é uma árvore boa. Filadélfia é uma árvore boa. E ela vai produzir figos bons, muito bons. Aqueles que não são figos bons, muito bons, não são de Filadélfia. Muito menos os espinheiros. Não se colhe figo dos espinheiros. Ok? Então, aí a gente viu aqui que, vamos ler aqui, não permanece, quem não é figo bom, muito bom no nosso meio, não vai permanecer. Quem não for figo bom, muito bom no nosso meio, não vai permanecer aqui. Porque a árvore Filadélfia é boa. Está entendendo? A árvore Filadélfia é boa. Aqui não fica pensando, irmão, que você vai vir aqui e vai encontrar aqui o Jardim do Éden. Você não vai encontrar não, porque nós estamos andando no deserto. Deserto é Jardim do Éden. Ah, que deserto bom, né? Todo mundo, que bom que é o deserto. Não, nós estamos ansiosos para entrar na terra prometida. Então aqui é um lugar de privações, sim, mas não falta pão e nem falta água. Você viu lá o Espírito dizendo, olha, vende tudo que tem. E vem e segue. Me segue. Isso está apontando o Evangelho. Hoje você vê que o Evangelho, ele aponta para o final dos tempos. Ele aponta para o final dos tempos. Agora eu pergunto para o irmão Paulo Roberto. Eu gosto tanto desse irmão. Irmão Paulo Roberto. Aquele homem, ele representa quem? Aquele homem rico. É. Satanás, você vê que ele representa uma pessoa que queria acertar. Porque ele fala que ele guardava os mandamentos. Ele queria acertar. Ele guardava os mandamentos de Yahweh. Ok? Aí eu pergunto,
ele representa quem, irmão Alisson? Não. Irmão Ronaldo. Eu acredito que o mensageiro de Laodiceia, porque ele sorri, abstém, né? Nada mais preciso. Mas aí que tá. A era ainda não começou. É assim, que o mensageiro de Laodiceia caminha com o Filadélfia. Entendi. Mas veja bem, aí eu dei a dica. Qual que é a dica? Eu guardo os mandamentos. Nossa. A igreja não guarda os mandamentos. Eu guardo os mandamentos desde pequeno. Vamos lá? Vamos abrir? Vamos abrir essa passagem? Lucas quanto? Não, eu falo sobre o homem. Vai e vende tudo e segue. O jovem. Hã? 1821. Lucas 18. 1821. Ó, certo homem de posição lhe perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Yahshua respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Yahweh. Conheces os mandamentos? Olha aqui, irmãos, olha aqui, presta atenção. Você tem que lembrar por que Yahweh é bom. Por que Yahweh é bom? No versículo que diz assim: Yahweh dá a chuva para os bons e também para os maus. Se ele dá a chuva para os bons e também para os maus, é porque ele é bom. Só Yahweh é bom porque ele dá a chuva para os bons e para os maus. Depois nós vamos nesse versículo. Mas aquele que é o herdeiro, ele não é bom para os maus. Por quê? Porque ele mesmo diz: eu amo os que me amam, e os que me desprezam serão desconsiderados. Então ele não é bom para os maus. E Yahweh levantou ele para fazer justiça. Vamos ler aqui, depois nós vamos nesse versículo. Olha só. Ó, versículo 20. Conhece os mandamentos? Não cometerás adultério, não mates, não roubes, não levantes falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ouvindo, Yahshua disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, distribui aos pobres e terá. Cortou aqui, não sei se pegou no áudio, mas só para lembrar, essa passagem que aquele jovem, ele não seguiu, ele é a representação dos isquiauitas terrenos, que por ter muita riqueza nessa terra, fundou raiz aqui, guardam. Por quê? Porque é assim, quando você vê que eles guardam os mandamentos, por eles guardar os mandamentos, existe uma promessa de riqueza, de prosperidade para isso. Entendeu? Está na palavra em Deuteronômio 28, as bênçãos decorrentes da obediência, né? Então eles são prósperos terrenamente porque eles seguem os mandamentos. Seguir os mandamentos da antiga aliança, existem bênçãos recorrentes a isso. Ela se cumpre. Não precisa passar pelo administrador. A bênção se cumpre naturalmente. Se você é obediente à lei, a bênção se cumpre sobre este, sem passar pelo administrador. Já é uma lei universal, entendeu? Na King James fala: um certo líder Yaldim
judeu. É. Mostrando que esse certo líder que é esse homem rico. Aí, muito bem. Qual que é essa? Na tradução King James, em Lucas 18, fala assim, um certo líder e Aldim. Perguntou, bom mestre. Aí fala, quer dizer, um certo líder. Ó, certo líder e Aldim faz um link com aqueles que são israelitas da antiga aliança. Viu? Como é que é? Gratidão. Agora eu quero fazer a conexão para vocês verem na palavra que os figos ruins, eles são de Tiatira. Eu quero mostrar na palavra. Vamos fazer aquela conexão que você me mandou, irmão. Apocalipse 18. Hã? Apocalipse 18. Com Jeremias 24. Ó, vamos pegar aqui, ó, Jeremias 24. Irmial 24. Vamos lá primeiro. Irmial 24. Você não come sobremesa, depois você come a comida. Você come a comida, depois você come a sobremesa. Irmial 24. 1408. Vamos deixar a sobremesa por último. Ó, Irmial 24, 8. Hã? Ó, Irmial 24, 8. Presta atenção aqui. Deixa eu colocar a minha vara aqui. 20. Deixa eu pegar aqui também na King James. Acho que aqui tá. Irmial 24, 8. A palavra-chave para o 10. Ó. Vamos lá, vamos na Yalshalam mesmo. Irmial 24. Irmial, vai chegar o dia que nós vamos só falar, não vamos falar os nomes que Babilônia colocou. Por enquanto, nós estamos reduzindo os nomes babilônicos, falando mais os nomes israelitas, né? Irmial 24, 8. Diz assim, ó. Mas como os figos estragados, de tão estragados, não podem ser comidos, assim trarei a Zedequias, rei de Alda, e seus príncipes e o resto de Al-Shalom, aqueles que restarem nesta terra e os que habitam na terra do Egito. Farei deles um objeto de horror, uma calamidade, para todos os reinos da terra. Agora eu pergunto aqui para o irmão Shaul. Assim trarei a Zedequias, rei de Alta. Quem que é esse Zedequias? Ah, Zedequias, rei de Alta. Ele está chamando aqui, ó, é o anti-Machia, referido como que? Nabuzaradan. Aí ele fala, mas como os figos estragados, se estão estragados, não podem ser comidos, assim trarei. Por quê? Não pode ser comido. A gente já pegou o estudo lá de José no Egito. Tinha dois que estavam aprisionados. Um era o padeiro e o outro era o copeiro. O copeiro é restituído. O copeiro representa Gabriel. E o padeiro representa o anti-Machia Emanuel. Ok? Então vamos lá. Assim trarei a Zedequias, rei de Alda, e os seus príncipes e o resto, ó, o resto aqui, ó, que foi levado, o resto de Al-Shalom, aqueles que restarem nessa terra e os que habitam na terra do Egito. Farei deles um objeto de horror, uma calamidade para todos os reinos da terra, uma vergonha, uma fábula, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os expulsar. Agora, aqui está o segredo, ó. Enviarei contra eles a espada, grifa aí, a espada, a fome e a peste. Grifa aí, a espada, a fome e a peste. Grifa aí, a espada, a fome e a peste. Até que desapareçam do solo que dei a eles e a seus pais.
enviarei contra eles a espada, a fome e a peste. Ok? Esses 3. Agora nós vamos lá em Apocalipse. Agora você pode dar sobremesa, irmão. Qualquer. Apocalipse 18, 4. Apocalipse 18, 4. Olha aqui. Apocalipse 18. Um anjo anuncia a queda de Babilônia. Um anjo anuncia a queda de Babilônia. Aí fala aqui, ó, versículo 4. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, ó povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingido pelas suas pragas, porque seus pecados se amontoaram até o céu, e Al se lembrou das suas iniquidades. Devolvei-lhe o mesmo que ela pagou, pagai o dobro, conforme suas obras, no cálice que ela misturou, misturai para ela o dobro. O tanto que ela concedia em glória e luxo, devolvei-lhe em tormento e luto, porque em seu coração dizia: estou assentada como rainha, não sou viúva, e nunca experimentarei o luto. Por isso, aqui ó, por isso suas pragas virão num só dia: morte, luto e fome. Por isso as suas pragas virão num só dia: morte, luto e fome. Fazendo o link lá, eu vou enviar contra ela o quê? A espada, a fome e a peste. Aqui é o link de estar fazendo isso. Ele está pagando para com aqueles seres celestiais que foram e permaneceram em Babilônia. Permaneceram em Babilônia e Tiatira, chamada de o Egito, chamada de Babilônia, local onde os israelitas foram levados para ser escravizados. Então, é de Tiatira que se produz o quê? Os figos ruins, muito ruins, e não de Filadélfia, porque a árvore Filadélfia, ela é boa e os seus frutos são bons, mas a árvore Babilônia Tiatira é ruim, produz figos ruins, muito ruins, que não podem ser comidos. Entenderam, irmãos? Porque faz o link lá. Estou levando esses figos ruins para onde? Para Babilônia. Vamos lá, só para a gente concluir esse entendimento. Irmial 24. 1408. (1408), Irmial 24, versículo 1. Eu preciso voltar, irmãos, toda hora voltar. Para você que já entendeu, parece muitas vezes que é chato voltar, mas isso é para ficar fixado naqueles que têm dificuldade. Tem irmãos que têm muita dificuldade de aprendizado, e a gente tem que ter paciência com eles. Então vamos lá. E Al me fez ver 2 cestos de figos colocados diante do templo, viu? Começou a separar lá em cima. Separou o que é figo bom e do que é figo ruim. Foi enviado para a terra. Ambos foram enviados para a terra. O figo bom, se refugiou em Filadélfia. E o figo ruim em Tiatira, Babilônia, igreja católica. Ok? Então vamos lá. Aí fala assim: colocados diante do templo de Al. Foi depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, desterrou de Ialxalã
Jeconias, que é o que? O Emanuel, filho de Ialquim, rei de Ialda. Quando fala filho de Ialquim, você lembra do que, irmão Marco Beethoven? Filho de Ialquim? A gente lembra de, lá em Alcha 22, aquele que é filho de Ilquias. Entendeu? Então, ele continua dizendo aqui, ó. São dois personagens diferentes. Aí ele fala: foi depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, desterrou de Alxalã, Jeconias, filho de Ialquim, rei de Ialda, os príncipes de Ialda, bem como os ferreiros, serraleiros, levou para Babilônia. Os levou para Babilônia. Os levou para Babilônia. Vamos abrir em Irmial 52. Está acabando, tá, irmãos? 1459. Porque se eu fosse, olha aqui, se todo mundo tivesse com entendimento assim, ó, joia, a ministração faria, não precisaria ter que voltar tanto. Irmial 52. Ó, versículo 13. Versículo 13. Chorou, põe bico. Ele incendiou o templo de Ial, a casa do rei, e todas as casas de Alxalã. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou todas as muralhas em torno de Alxalã. Derrubou o exército. Derrubou o exército, que a representação das muralhas são o exército. Aquele que defende, a muralha defende a cidade. A muralha é a representação do exército. O exército foi derribado. E porque o exército foi derrubado, o exército inimigo conseguiu adentrar a cidade. Nabuzardã, representação do antimachia Emanuel, chefe da guarda, deportou o resto do povo. O resto do povo que tinha ficado na cidade. Qual cidade? Ialxalã. Então ele deportou para a Babilônia o resto de Ialxalã. Ele deportou o resto de Ialxalã, que faz o link com Irmial 24. Volta lá, Irmial 24. Irmial 24, 8. Ó. 24:8. Mas como os figos estragados, que de tão estragados não podem ser comidos, assim trarei a Zedequias, rei de Ial, dos seus príncipes, e o resto de Ialxalã, aqueles que restarem nesta terra. Olha aqui, aqueles que restarem. É o link dos dois textos. Viu? Então aquele resto que foi para o lado do rei de Babilônia são levados ali para Babilônia. E os figos bons, muito bons, eles vêm para vir para Filadélfia no final dos tempos. Entendeu? Assim Ial fez separação. Já fez separação lá em cima. Então esses que vieram para o nosso meio, eles não eram Filadélfia. Eles eram espinheiros. Os que são o resto de Ialxalã, que não seguiram lá em cima, foram traidores, eles foram para a Babilônia. Então esses que vieram para o nosso meio não são figos,
mas são espinheiros. Espinheiros. Compreenderam? No nome de Ausch. Nós vamos concluir aqui o estudo, porque, como eu falei, é um estudo muito profundo e os irmãos têm que prestar muita atenção. Que nós estamos montando o quebra-cabeça. Nós estamos montando o quebra-cabeça agora. Então o resto não veio para Filadélfia. O resto foi para Babilônia Católica. E ali, ó, se você pega ali, você vê que eles são desertores. Eles foram o quê? Traidores. Traíram a confiança. Por isso, eles acharam, agora nós vamos ficar aqui de boa, né? Vamos ficar de boa. Ficamos do lado do rei de Babilônia. Agora nós vamos ficar de boa. Quem confia em Lúcifer, ele está simplesmente arrumando um buraco para se enterrar. Ficou do lado do rei de Babilônia, e o rei de Babilônia fez o que com eles, irmã Leia? Aprisionou eles aonde? Aonde que é a igreja católica? Não, minha irmã. Eu queria a resposta seguinte: eles são celestiais, eles queriam descer de posto. Porque toda vez que vim para a terra, é descer de posto. Lá tem tudo do bom e do melhor. Então ele estava falando assim, agora nós pegamos o lado do vencedor. E do vencedor agora nós vamos ficar aqui, numa boa. Mas no entanto, ao invés de ficar numa boa, mandou eles para Babilônia, mandou aqui para a terra. Recaíram de posição. Por isso que quem coloca confiança em Lúcifer, em Emanuel, em Jesus Emanuel, está se enterrando. Entenderam? Por quê? Primeiramente que eles não são de palavra, não se pode confiar no que ele diz. É uma batalha que está aqui. Porque eu quero que todo mundo aprenda. Essa palavra não é uma palavra humana, é uma palavra que está sendo construída por Ial. O quebra-cabeça está sendo montado por Ial. Como eu falei com vocês. Vocês têm que prestar atenção, procurar entender de todo o coração. Uma parte, aqui ó, as uvas, não se colhe uvas dos espinheiros. Olha aqui, não se colhe uvas dos espinheiros. Está fazendo o que, ó? Não se colhe uva dos espinheiros. Se colhe uva da vinha aqui, ó. Ou seja, colhe uva de Sardes, vestes limpas, mas não do espinheiro. Entendeu? O que está aqui, ó, não é uva. Aqui tem é espinheiro e também tem o que? Figos estragados. Então o que está em Babilônia não é uva. É pior do que isso. A gente fala como uva, mas é sangue. É sangue de uma mulher idólatra, representação de Jezabel. É a mulher que é pisada e não as uvas. Entendeu? Então é a mulher que é pisada e não as uvas que ela produz, porque ela não produz uva, não se colhe uvas dos espinheiros. Entendeu? Então é a mulher Jezabel que é pisada. Compreende? Então esse aqui sim, ó, Sardes vestes limpas, e é referido às duas.
a figueira, aí fala assim, não se... Fala da figueira, como é que fala? Não se colhe figo dos espinheiros. E não se colhe figo dos espinheiros E e nem... uvas das sarças. Isso, nem uva das sarças. Então aqui, ó, quando fala do figo, não se colhe aqui do espinheiro, o quê? Os figos que estão aqui. Não se colhe de Tiatira os figos que estão aqui, porque são figos muito maus, muito ruins, de tão ruins que não podem ser comidos. Hã? Aí o irmão pegou aqui em Micaial 7:1. Presta atenção. Que felicidade a minha. Sou como um homem faminto que depois da colheita do verão... Olha aqui. Micaial 7:1. Depois vocês vão fazer o ruminar. Que infelicidade é minha. Sou como um homem faminto que depois da colheita de verão procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras. Todavia não encontra mais, porque todas as uvas e todos os figos maduros já foram tirados. Entendeu, irmão Bento, a necessidade de amadurecer? O que é amadurecer? É alcançar o entendimento e alcançar a graça de boas obras. Então, viu ali, faz o link com os dois, Sardes, vestes limpas, e Filadélfia, que as uvas das parreiras são tiradas, as maduras, e o figo da figueira foram colhidos. E aí ele fala, que infelicidade daquele que fica. E ainda usa o termo, o verão, no verão, no verão, no verão. No nome de Alcha. O irmão Tiago que mandou essa mensagem. Levanta a mão. Irmão Tiago. Olha lá o irmão Tiago ali, ó. Ele está estudando, tá vendo? E ele mandou a passagem para o irmão Anderson, que é o link aqui também, mostrando aqueles que ficam. Ai, que infelicidade a minha, fiquei para trás. Que infelicidade a minha, fiquei para trás. Entenderam? Agora eu procuro. Eu procuro as uvas maduras na parreira e não encontro. E procuro os figos maduros da figueira e também não encontro. Porque todos já foram colhidos no verão, que faz um link com a formiga, que é de pouca força, que faz o link com o mensageiro de Filadélfia. Tem pouca força, mas guardaste a minha palavra. Tem pouca força. Faz um link com a formiga, que é de pouca força, no entanto ajunta na colheita. Que faz um link com a outra passagem da formiga, que fala do preguiçoso. Vai ter com a formiga preguiçoso, que colhe o quê? Colhe o grão no verão. Provérbios 6, colhe o grão no verão. E faz um link com o papai lá em Lucas. Papai falou assim, olha, quando você vê a nação e todas as obras, o quê? Todas as árvores brotar, sabei, e não passará esta geração. Por isso que nós entendíamos ali o quê? Aquele homem jovem que guarda o quê? Os mandamentos de Yahweh. Guarda os mandamentos, mas rejeitou o Mashiach. Agora eu vou te trazer o entendimento.
Por que que Micael, ele está cuidando, não está cuidando da vinha, irmã Edna? Micael não está cuidando da vinha. Por quê? Agora, não está cuidando da vinha? Por que que ele não está cuidando da vinha? Porque ele está cuidando da figueira, porque ele faz parte da figueira. Não. Irmã Delminha. Por que que ele não está cuidando da vinha? É tão simples. Não. Irmão? É porque ele pediu mais um ano. Não. Não. Irmão Ed Cleiton? Porque ele já trabalhou tudo no... Não. Irmão Edgar? Que a vinha foi tomada. Aí, irmãos. Porque a vinha foi tomada dele. E porque a vinha foi tomada dele, ele cuida da figueira. Irmãos, por isso que eu estou falando aqui com vocês. A porção, presta atenção, a porção dos anciãos, ela é maior. Está entendendo? Foi compartilhado com os anciãos uma porção maior. E é por isso que a igreja não pode ter rebeldia com os anciãos, não. Os anciãos receberam uma porção a mais do Espírito para poder cuidar da figueira. Até que a vinha seja restituída para Nabote e a descendência dele, Micael cuida da figueira. Entendeu, irmã? Olha aqui. Os Sardes Vestilin tiveram que sair daqui para vir para cá, para Filadélfia. Por quê? Porque ele teve que sair. Sardes é o quê? Vinha. Então as uvas tiveram que pular para cá, ó, para figueira. Por quê? Porque Sardes rejeitou a mensagem de Filadélfia. Então, os de Sardes Vestilin tiveram que vir para Filadélfia. Então, mostrando claramente, porque a vinha foi tomada dele. E pelo fato de ele aguardar a restituição, ele aguarda a restituição no tempo devido. Por enquanto, ele cuida somente da figueira. Porque da figueira ninguém tomou dele. Oi. Aqui, ó. Cântico 1,6 fala assim: não olhes, eu ser morena, foi o sol que me queimou. Os filhos de minha mãe se voltaram contra mim, fazendo-me guardar as vinhas, e minha vinha, a minha, eu não pude guardar. Vamos ler de novo. Deixa eu ver. Olha só, presta atenção. Ó, Cânticos 1:5. Sou morena. Ó, sou morena, mas formosa. Quem que é essa aqui, irmão Márcio? Quem que é essa aqui, irmão Márcio? Não tem que pensar não, meu irmão. Tem que estar na ponta da língua, é muito fácil. Irmão Alberto. Filadélfia. Eu sou morena, mas sou formosa. Ou seja, eu sou formosa. As filhas de Al-Shalã, como as tendas de Cedar. Ó, filhas de Al-Shalã, como as tendas de Cedar. Aí ele fala: não olheis por eu ser morena, foi o sol que me queimou. Quem é essa mulher que sobe vestida com o sol, apoiada em seu amado a lua? Apocalipse 12. Quem que é essa mulher que está vestida com o sol?
ela vestida com sol vai ser branquinha, né? Hã? Vamos lá abrir Apocalipse 12. Ela é pintada. Pintada. Olha aí. Apocalipse 12. Irmão, se você não tiver abrindo seu coração para entender a verdade, eu lamento te dizer, mas você vai ter que amadurecer depois. Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 1. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol. Ai, ai, ai. Quem está vestida com o sol vai ficar branquinha. Vai. Vai ficar branca. Então vamos lá. Na King James está melhor? Vamos lá. Apocalipse. Cântico. 1:6. Diz assim, ó. Estou morena do sol. Na King James. Estou morena do sol. Mas conservo-me bela. Ó filhas de Al-Shalom. Mostrando o link com aqueles que vieram de cima. Aí ele fala, linda como as cortinas de Salomão. Não vos admireis por eu estar assim, morena, escura. Pois o sol me bronzeou a pele. Pois o sol me bronzeou a pele. É o link lá da mulher que está vestida com o sol. Porque o sol me bronzeou a pele. Está entendendo, irmão Toninho? Os filhos da minha mãe se iraram contra mim e me puseram para guardar as vinhas. Contudo, da minha própria vinha não pude cuidar. Fazendo o link, a vinha foi tomada dela. Entendeu? Foi tomada daquele que é o pastor. Mas vai ser restituído. Vai ser restituído no nome de Yahshua. No nome de Yahshua vai ser restituído toda a vinha. Aqueles que hoje não entendem essa mensagem vão entender no futuro. Filadélfia, ela está num processo de amadurecimento, do entendimento das boas obras de Yahweh. Você viu aqui, por que a mulher está vestida com sol? É porque, é aqui, ó. Não fica aí achando que eu estou feia porque eu estou bronzeada. Porque o sol me deixou assim, morena. Entendeu? Você viu as chaves e os cadeados da conexão? Se você na denominação, você lê isso aqui e você não fazia nenhuma referência. Nenhuma. Na denominação você não faz nenhuma referência a isso, o entendimento. Nenhum. É como se fosse uma palavra bonitinha, sem sentido. Como se a escritura tivesse cheio de palavras sem sentido. Mas nenhuma palavra da escritura é sem sentido. Ela tem a sua chave e seu cadeado todo instante. Então, no nome de Yahshua, que você busque a cada dia, porque a cada dia está sendo revelado. Nunca faltou em Filadélfia pão e nem água. Nunca. Quem está aqui, irmão Alberto está aqui desde lá do início, lá atrás, né? Nunca faltou, irmão. Faltou? Você falar assim, não, eu estou saindo hoje, não teve alimento. Ficou só no ruminar. Não. Sempre tem alimento para Filadélfia. E um alimento fresquinho, novinho. No nome de Yahshua. Que a gente, irmãos, que a gente possa se regozijar. Viu a mulher morena aí por causa do sol, né?
E está falando morena, eles não entendem que é uma igreja que está vestida com o sol. Filadélfia. Por quê? A gente já viu. O sol, a gente já fez o link. O que é? Está vestida com a salvação. Porque vai ser salva dessa terra. Não vai experimentar o quê? A morte física. Vai ser guardada. E vai ascender. E vai se alegrar. E nós vamos passar ainda visitando as nações. Selando aqueles que estão predestinados. E nós, qual que vai ser a nossa primeira visita? Irmã Ana. Irmã Ana do irmão Bruno, ancião. Tem mais anos. Isso. Olha aqui, ó. Olha aqui, presta atenção. Vou concluir. Aqui, ó. Esmirna. Tá? Ela herdou o candelabro de Éfeso. O Espírito passou do mensageiro de Éfeso para o mensageiro de Esmirna. O mensageiro de Éfeso é quem, irmã? Débora. Cafas, Pedro. E aqui, ó, papai fez questão de aparecer primeiro para quem? Para Pedro. Cafas. Ele apareceu primeiro para Cafas. Isso está somente no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus apareceu para Maria Madalena. E no Evangelho de Lucas apareceu primeiro para Cafas. Será que o Evangelho pode se contradizer? Não. Porque só há um Evangelho, há um só Espírito, há uma só imersão no nome de Yahshua. Aí, chega aqui, ó, no final dos tempos. Nós também, como seres celestial, como papai, por isso que fala assim, ó, do meu povo ninguém estava comigo. Mas sendo que os discípulos estavam ali, tudo ao redor. Eles não eram israelita, papai não era israelita, mas papai não estava falando de carne. Papai está falando de ser celestial. Do meu povo, conforme Yahshua, o profeta Yahshua estava falando ali, ó. Do meu povo ninguém estava comigo. Mostrando, mas de repente, o meu braço veio em meu socorro. E minha cólera se acalmou. O meu braço. Aí você vai em Lucas, que fala assim, papai estava orando. E ele orou, afasta de mim esse cálice. O cálice é quem? Micael. Saiu dele. Afasta de mim esse cálice. Ele saiu. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. O cálice voltou. E quando o cálice voltou, voltou para quê? Consolá-lo. Aí fala, vi um anjo consolando papai, fazendo link com Yahshua lá, o profeta. Do meu povo ninguém estava comigo. Até que veio o meu braço e minha cólera se acalmou. O anjo que vem consolar. Aí ele, papai, acalma. Por quê? Porque esse anjo é consolador, repleto do Espírito. Como eu já falei, consola. Acalma ele. Ele acalmou. Estava muito angustiado, porque estava solitário, sozinho. Mas o seu filho veio consolar. Chega no final dos tempos, agora vem o povo. Aqui papai veio sozinho. Mas veio a alma e o espírito. Porque é como um. E naquele momento, quando afasta de mim esse cálice, ficou solitário. Aí começou a angustiar. Mas seja feita a tua vontade. E Al falou, volta. E ele voltou. Chega aqui, ó, na era Filadélfia, quando nós fomos ascender.
Vocês não vão sair daqui como fugitivos. Não é um arrebatamento, tirar daqui e falar assim, vai embora logo, sai antes que o antimachia chegue. Não, vocês não vão sair como fugitivos. Porque Iau irá à tua frente, Iau diz que Iau será a vossa retaguarda. Eu saio devagar. Vão passar pelas nações e vamos o quê? Ungir, vamos selar os 144 mil. Depois que está tudo pronto, agora nós vamos subir. Porque é o link que a gente fez o estudo na última reunião. Qual? Não danifica a terra nem o mar, até que tenhamos selado. Agora que ele sobe, derruba o Satanás, agora pode. Ai da terra e ai do mar, fazendo o link. Não destrua a terra nem o mar, até que tenhamos selado na fronte. E se está derrubando, porque já foram selados. No nome de Yahshua. Então eu quero, irmãos, quando você precisar de alguma coisa, recorrer aos anciãos. Você está vendo aqui? É muito raro o ancião não conseguir responder uma resposta até de uma pergunta nova. E a gente pega aqui servos que estão ajudando, trabalhando árduo na terra, e a gente pergunta e eles não sabem responder. Por quê? Porque a porção é menor. Porção do Espírito. Porção do Espírito. E eu preciso de ter um tempo. Os irmãos não ficarem me tentando. Eu falo assim, os irmãos estão com algum problema de saúde, procura um posto de saúde. Não fica me procurando. Porque eu estou cheio de coisas para a gente lançar. O irmão Leandro está me ajudando. Nós vamos ter material que nós vamos deixar material aqui. De estudos maravilhosos. Mas eu preciso dedicar a isso. Se os irmãos estão precisando de alguma coisa, também entre em contato com os anciãos. Os irmãos me mandam mensagem querendo um aconselhamento. Tem um corpo de anciãos para isso. Eu sei que você muitas vezes quer falar comigo. Mas nós temos que entender hoje a distribuição de tarefas. Nós temos muitas coisas para ser feitas. Entendeu? Muitas coisas para ser feitas. A minha mente, ela tem que ficar nas coisas da palavra de Yahweh. Para que eu ouça a voz do Pai. Entendeu? Para que eu ouça a voz dele e eu faça conforme a vontade dele. No nome de Yahshua. Então, como você viu aqui, as coisas em Eclesiastes 1:9 diz que nada é novo, tudo se repete. Se você disser, isso aqui é novo, aí fala, não, isso já aconteceu no passado. Como aconteceu aqui, dessa coluna. Papai aparecer primeiro para o mensageiro ao lado. Assim também acontece aqui, tá? Nós vamos aparecer primeiro o mensageiro de Sardes, e o mensageiro de Sardes, ele vai ser ungido, o Espírito vai retornar para ele. E ele vai enfrentar, e ele vai multiplicar as minas, a mina dele. Ele vai transformar em 5 minas. Por enquanto, não multiplicou nada. Mas vai no período da tribulação. Primeiro, ele vai ter que ser purificado de todo o ensino babilônico. Ele vai ter que tirar os evangelhos anátemas. Vai ter que seguir somente o de Lucas. No nome de Yahshua. Eu queria só mostrar uma coisa para vocês, que eu mandei lá no grupo. Uma passagem. Que eu acho que os irmãos não prestaram atenção. Vamos lá. Eu mandei aqui, Eu mandei um salmo.
É um Salmo 69. Ó, Salmo... aqui está mostrando, aqui é Davi falando pelo Espírito. E aí ele fala que ele está sendo zombado, e eles fazem até cântico na boca de o quê? De bêbado. Acha aí para mim. Versículo 12. Ó, olha aqui, eu estou pegando na King James, diz assim, ó, murmuram contra mim os que se ajuntam nas portas da cidade. Eu sou tema de chacotas nas canções dos bêbados. O que é um bêbado, irmã Adriana? Está embriagado com o vinho da... Então quem bebe bebida fermentado é um bêbado. Então quando nós vemos ali os de Sardes é hoje que os que mais nos zombam. É como canção na boca deles, falar da gente, me falar de mim, como uma canção na boca de bêbados. E aí chega aqui no versículo 28. Que tenham seus nomes apagados, viu? Por quê? Porque a promessa dos de Sardes, olha só, vamos abrir lá. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, versículo 3. Apocalipse 3:5. Irmão Davizinho, Apocalipse 3:5. A igreja de Sardes. O vencedor se trajará com vestes brancas, e jamais apagarei seu nome no livro da vida. Olha aqui. Porque foi apagado, porque ficou zombando. E é por isso que no versículo 28 fala que tem os seus nomes apagados do livro da vida. Por quê? Ficam zombando de mim. Viu que está fazendo o link do Salmo 69 com o mensageiro e os seus seguidores de Apocalipse 3 ali, igreja de Sardes, que tem os nomes apagados, e fala o vencedor que vai se transformar depois de selados. Aí eles vão mudar e vão pedir perdão. Por quê? Porque pecaram contra o quê? Contra o Filho do Homem. Aquele que peca contra o Filho do Homem tem perdão, mas aquele que peca contra o Espírito não tem perdão. Enquanto está pecando contra o Filho do Homem, ainda há perdão. Entendeu? Mas depois que ele se transformar na plenitude, quando ele se transforma na plenitude, aí todos, a passagem fala, não se pega o candelabro, acende ele para colocar debaixo da cama. Acende o candelabro para colocar no alto da casa. Qual casa? A casa celestial. Quando ele estiver acendido com os 7 espíritos, ele se torna o espírito. E Alcha. Porque ele está na condição plena do espírito. Então, enquanto ele está na condição da haste, a haste do temor, ainda há perdão quem peca contra ele. Mas quando ele estiver na plenitude, já não há mais perdão. Entendeu, irmãos? Assim seja. Então, você viu a conexão. Que apague o nome deles do livro da vida. Salmo 69. Naqueles que fazem o quê? Chacota de mim. Que me desprezam. E aí faz o link com Sardes. Sardes. Ó, o vencedor eu não vou apagar no livro da vida. Quer dizer, o vencedor. Mas os demais, eu vou apagar. É para você voltar e fazer o ruminar de cada versículo. Você viu a conexão do Salmo 69, daqueles que fazem chacota, e fala, vai apagar o livro, do livro da vida.
Vai apagar. E faz o link. Ao vencedor não vai ser apagado. Significa ao perdedor vai. Entenderam? Porque zombaram do filho de Iau. Isso tudo está acontecendo na sua cara. Tudo para fazer cumprir a palavra de Iau. Vamos encerrar no nome de Alcha. Vou concluir o áudio. E é para vocês ruminarem muitas vezes. Em nome de Alcha. Gratidão, papai. Grato a Yalcha, grato a Iau. Grato a Yalcha, grato a Iau. Grato a Yalcha, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Gratidão, papai, por tudo. Gratidão por essa palavra maravilhosa e esclarecedora. Continua, papai, nos alimentando nesse deserto. Muito grato, papai. A nossa palavra, nossa boca é gratidão. Sabendo que em breve tu ouvirás a nossa súplica, o nosso invocar, e vai nos restituir, papai. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Iau. Grato a Yalcha, grato a Iau. Grato a Yalcha, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.